Bom, então nesse vídeo nós vamos demonstrar como é que funcionam os parsings de dependência no Python. Então lembrando que nas árvores de dependência, as relações entre as palavras de uma sentença são representadas por meio de relações sintáticas entre elas. E existem duas bibliotecas muito famosas no Python para fazer não só o parsing de dependência, mas também de realizar outras tarefas do processamento de língua natural. Uma delas nós já vimos, que é o Space, e a outra é o Stanza, que é uma biblioteca de Stanford. Então aqui nesse vídeo nós vamos demonstrar essas duas bibliotecas, mas não só para obter a árvore de dependência de um texto, mas além de mostrar o parsing de dependência, nós vamos mostrar todas as outras representações que essas duas bibliotecas elas extraem do texto. Lembrando que todas essas representações nós já vimos anteriormente, como a tokenização de sentença, a tokenização de palavras e a classificação de palavras. Então vamos lá, vamos começar pelo Space. Lembrando, aqui o código ele já está pronto, mas para vocês entenderem melhor como que funciona essa biblioteca, nós altamente sugerimos que vocês deem uma lida na documentação completa, tá? Que se encontra nessa página. Aqui, inclusive, vocês podem ver como é que funciona a instalação do Space, né? É só seguir aqui esse formulário que ele te mostra o comando que você precisa utilizar para baixá-lo de acordo com as suas preferências de performance e dos idiomas que vocês querem processar. Mas voltando aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é baixar as dependências, muito parecido com o que nós já fizemos na aula passada para o marcador de classe de palavras. Então eu vou rodar esse código. Bom, então tá aí, as dependências foram baixadas. E agora, como nós vamos demonstrar como é que é possível processar um texto tanto em inglês quanto em português no Space, para obter as diferentes representações, incluindo as árvores de dependência, nós vamos baixar os modelos treinados. Então, nós vamos baixar o em português, que nós também fizemos na aula passada, mas também vamos baixar o modelo em inglês, já treinado para o Space. Então, aqui eu vou rodar esse trecho de código. Então, está aqui, os modelos foram baixados. Então, vamos começar com o parsing em português. A primeira coisa que nós temos que fazer é inicializar o modelo. Então, eu vou importar o Space, certo? Vou utilizar esse comando aqui, Space Prefer GPU, ou seja, sempre que o nosso computador ele tiver uma GPU disponível, ele vai dar preferência a utilizar esse tipo de hardware, lembrando que ele otimiza o processamento, ou seja, então ele vai extrair as representações do texto que você der como entrada muito mais rápido. E daí, assim como nós vimos no vídeo anterior para o parser de constituência e na aula passada, nós vamos inicializar o space numa variável NLP. Vou chamar aqui space.load e vou passar o nome do modelo que eu quero carregar, do modelo treinado. Então, aqui no caso, como nós queremos carregar o modelo em português, para processar os textos em português primeiro, nós vamos passar esse modelo aqui, o PT Core News LG. Então, vou inicializar. Então, está lá, o modelo está inicializado. Então, vamos ver agora as diferentes representações que nós podemos extrair de um texto, incluindo a árvore de dependência. Então, para isso, o comando é semelhante ao que nós fizemos no vídeo passado e na aula passada. Eu posso criar aqui uma variável doc, vai receber o resultado do processamento do space, chama aqui NLP, que é a variável onde o modelo space está carregado, e eu posso passar o texto que eu quero extrair as representações linguísticas. Então, aqui no caso, eu vou passar o texto do filme 2001 em português, passe para o controle de hibernação. Então, vou rodar esse comando e está lá. Tá? Ele então extraiu todas as representações. Para vocês verem algumas delas, vocês podem vir aqui em Doc, apertar ponto, Ctrl Enter. Vocês podem navegar aqui para vocês verem todos os tipos de representações que essa ferramenta extrai do texto. Né? Então, aqui, por exemplo, extrai o idioma, ele extrai também o sentimento, as sentenças, como nós vimos anteriormente. Nós podemos medir a similaridade desse texto com o outro, certo? E uma das informações que nós podemos obter também é os tokens, né? Então, esse doc também funciona como se fosse uma lista. Então, aqui está o segundo elemento, né? O segundo token do meu texto. E aí, para obter as representações a nível de palavra, né? Como a classe de palavras e o lema
e os componentes da dependência a gente pode iterar cada token que está presente nesse doc e nós podemos imprimi-los, né? Então, eu posso aqui, por exemplo, pegar o lema. Aqui ele me devolve todos os lemas dos tokens do texto. Com a variável pos, como nós vimos na aula passada, ele devolve a classe de palavras. E aqui, para o intuito da aula, as árvores de dependência, ela está presente a informação nesse dep underline. E se eu quiser saber qual que é o governador dessa palavra em específica, ou seja, da onde a flecha está saindo na visualização que vocês viram na aula passada, até chegar nessa palavra, eu posso chamar o head. Ele vai trazer a informação do head, né? Quem que é o governador dessa palavra. Então, se nós imprimirmos essa informação, está aqui, né? Então, por exemplo, a primeira palavra, o lema dela é hall, ela é um nome próprio. Qual que é a relação da aresta dela, né? Da dependência? Ela é a raiz da sentença, né? E o governador, por isso, é ela mesma, né? Porque ela é a raiz. Por outro lado, se nós vimos passe, né? Passe, o lema é passar, é um verbo, tem a relação de apositivo e o governador é hall. Então, aqui para imprimir essa informação direitinho, o que a gente pode fazer é importar a biblioteca Tabulate. A gente pode criar aqui uma lista data, e a gente pode ir armazenando essas informações para cada token, né, nessa lista data. Aqui vou colocar mais algumas informações que podem ser interessantes para vocês. A primeira é o índice daquele token, né, qual que é o índice na sentença. E também a nível de palavra, a gente pode pegar informação morfológica, como esse atributo morph. Então está aqui, informação. Posso então ter também aqui uma lista que eu vou chamar de header, que esse método tabulate nós vamos utilizar para criar uma tabela. Então aqui o header ele vai conter os títulos do cabeçalho. E aí por último a gente pode imprimir essa informação utilizando o método tabulate, passando a lista data e o header, e pedir para imprimir essa informação. Então vamos ver. Aqui no caso, ao invés dos tokens, né, nós colocamos o lema. Então a gente pode trocar aqui a informação, lema. Bom, então esse método, né, ele tabula todas as informações que nós extraímos do texto utilizando a biblioteca Space, né? Então o índice, o lema, classe de palavra, morfologia daquela palavra e as informações de dependência. No caso, o rótulo da aresta e o governador dessa aresta, ou seja, né, da onde que aquela flechinha que nós vimos na visualização ela saiu para chegar nessa palavra em específico. Bom, aqui a gente também pode criar um método para buscar subestruturas com base na árvore de dependência, assim como nós fizemos para a árvore de constituência. Então, vou criar aqui um método getSubfrase. Ele vai receber uma raiz que eu vou chamar de root. Ele vai receber os tokens, né, de um texto. Vai receber aqui um método subfrase. Daí o que ele vai fazer é adicionar a raiz desse método na lista subfrase, certo? Juntamente com o índice. E aí o que a gente vai fazer é um método na programação que é chamado de método recursivo. Ele é um pouco complexo, então aqui eu só vou reproduzir, mas aí vocês saibam que vocês podem utilizar esse método para obter as subestruturas de uma árvore de dependência. Então vou fazer um for aqui, para cada token que for filho da raiz. E o que eu quero dizer filhos da raiz? Então, lembra de novo da representação gráfica que vocês têm de uma árvore de dependência. Bom, para vocês visualizarem melhor, tem aqui essa representação. Então, o que é o filho, né? Quais são os filhos de um nó? Bom, então aqui, se a gente pegar esse verbo nesse exemplo específico, o uses, vocês veem que 3 flechinhas estão saindo dele, certo? Aonde essas flechas estão chegando são os filhos dessa palavra. Então, quando a gente está chamando lá aquele método do spaceRoot.children, para aquela palavra que a gente está analisando e chamando de root, ele está pegando justamente esses tokens filhos, né? O qual tem uma relação de dependência com o nó raiz em questão. Então, está aqui, tokenRoot.children. E aí o que nós fazemos, esse método de recursão que eu falei, o que ele faz é chamar o mesmo método dentro dele, né? Um processo de recursão. Então a gente faz assim, subfrase, a gente chama o método novamente, getSubfrase, só que agora a gente passa para ele
um dos tokens filhos como a raiz para esse novo método. E passa as outras variáveis. Por último, a gente retorna a subfrase. Esse é um método. Baseado num nó raiz, se eu quiser ver todos os nós dependentes dele, né, somente essa subestrutura, eu posso fazer assim. Vamos supor que eu queira saber do doc5, né, então do token controle. Eu quero então saber quais que são a subestrutura de controle com base nessa palavra como raiz e em todas as palavras filhas. Então, eu vou chamar aqui o método getSubfrase, eu passo o token em questão como raiz, passo todos os tokens, passo a subfrase vazia. Né? Aí, por último, eu posso ordenar o resultado, certo? Lembrando que aqui eu estou adicionando um par, né, que constitui do índice daquele token e do token em si. Aqui eu posso ordenar pelo índice. E aí daqui eu posso só obter, uma vez que está ordenado, somente a palavra. Vamos ver o que ele devolve. Aqui no caso eu tenho que retornar só a palavra, né, que é o segundo índice do par. Vamos ver? Então está aqui. Essa é a subestrutura de dependência que tem controle como raiz para o controle de hibernação. E aí todo esse processo, para o inglês, funciona da mesma forma. O que muda é só no início, que a gente vai inicializar o método em inglês. Então aqui eu vou importar o space, posso até copiar aqui, vou importar o space, mas ao invés de utilizar o método em português, eu vou utilizar o método em inglês. Aqui eu importo, posso também copiar o doc e passar o texto em inglês. Eu posso fazer esse mesmo processo aqui para obter todas as representações que são extraídas do texto em inglês. Então tá aí. É assim que funciona o space para obter as árvores de dependência e as outras representações de um texto, né, como os seus tokens, suas sentenças, a classe, suas palavras, a morfologia dessas palavras e seus lemas. Tá? Então, no vídeo seguinte, eu vou mostrar como fazer o mesmo processo para extrair as mesmas representações, mas ao invés de utilizar o space, utilizando o stanza.